Ex-prefeito da cidade de Amargosa, Valmir Sampaio. Bom dia, prefeito, obrigado pela sua participação. Bom dia, tido dos ouvintes da Vale, é um prazer estar de volta aqui, Braga. Olha, muitas coisas foram citadas, inclusive o senhor está aqui para responder algumas delas, e a gente está vendo aí essa semana a situação do hospital de Amargosa, que teve aí a lavanderia e também o centro cirúrgico, né? E interditados pela Divisa, né? Que é a Divisão de Vigilância Sanitária do Estado da Bahia. A pergunta que eu faço para o senhor, como ex-gestor, o senhor se sente responsável por isso? Braga, eu não me sinto responsável não, Braga. Eu acho que esse governo na Prefeitura de Amargosa já tem 10 meses, né? E 10 meses não são 10 dias, não é assim? Não são 10 dias, né? E a Amargosa tem gestão plena de saúde, né? A partir do momento que você assume a gestão plena, você é responsável pelo serviço de saúde. É bom lembrar as pessoas que em 2004, quando a gente assumiu o governo, eu precisei ir para Brasília e pela primeira vez na história do Conselho Nacional de Saúde, um conselheiro veio para Amargosa e a gente fez um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para garantir a gestão plena. Porque em 2003, o ex-prefeito deixou a Amargosa perder mais de R$80 mil por mês, porque não administrou bem os recursos da saúde. Então é bom lembrar que se você assume a gestão plena, você tem a responsabilidade sobre isso. Agora, essa lógica, eu sempre comento isso, esse negócio de botar culpa é de quem não tem competência para fazer as coisas, sabe? Aí você quer responsabilizar o outro. Ah, não, isso não é problema meu. Os problemas que aparecem, e aí quando a gente assume a estrutura pública, a gente tem que tentar resolver, buscar solução. A gente foi para Brasília não deixar a Amargosa perder a gestão plena, né? A gente foi atrás dos recursos que a Amargosa precisou. Não adianta aqui ficar botando culpa, isso é uma história antiga, velha, isso é de quem não tem competência. O que me admira, Braga, sabe o que é? E me deixa indignado, é que essa prática que está se usando hoje na administração de Amargosa é a mesma que usaram no passado contra a Ariaci Silva. É a mesma que a gente fazia parte do grupo, a mesma prática. Sabe a prática da mentira, a prática da distorção dos fatos, né? Todo mundo em Amargosa, você que está me ouvindo, quando assumiram a prefeitura, disseram ou não disseram que só encontraram R$50? Os balancetes da Câmara estão lá dizendo que recebeu 2 milhões. Então, não sabe o que fala ou não sabe o que assina? Disse para todo mundo, disse na rádio que eu larguei R$50 apenas, que era um absurdo, e foram para a Câmara. E assinaram que eu deixei mais de 2 milhões? Espera aí. Então, esse jogo de palavra, da culpa, da mentira, isso é de quem não tem competência para fazer as coisas. Tem que fazer um enfrentamento. Não adianta culpar. Você já disse, a população quer saber disso. Quando você vota em alguém, você que está me ouvindo, você quer depois procurar saber quem é a culpa, você quer a solução dos seus problemas. Essa é que é a diferença. Botar a culpa vai adiantar o quê? A gente estava ontem na reunião da família, uma reunião muito bacana que é proposto pelo judiciário. Se o menino amanhã se envolve em alguma coisa errada, adianta o pai dizer, a culpa foi da mãe que deixou o menino fazer o que queria, o outro, a culpa foi do pai que não repreendeu. E aí? Vai tirar o menino das drogas? Vai tirar do problema? Adianta? Não, isso é um sentimento, sabe, de quem quer fugir do problema. Então tem responsabilidade? Tem. O município tem gestão plena, recebe recursos para isso. O que a gente quer falar aqui, e aí as pessoas ficam fugindo, é o número, Braga. Quanto foi que a prefeitura, nesses 10 meses, investiu na manutenção do hospital? Quanto foi que a prefeitura aplicou no hospital? Isso é que a gente compara com o governo passado. É bom que se diga isso. E eu vou dizer aqui de público. Porque se querem fazer essa lógica, vamos receber também. Quem fala o que não deve, ouve o que não quer. Não é? O contador da prefeitura, o atual contador da prefeitura, encontrei no Tribunal de Contas no final do ano passado, e ele me disse, e ele é homem suficiente para garantir isso que disse, que eu era doido, como é que eu botava R$250 mil de recurso próprio para manter o hospital. E eu respondi a ele que isso era questão de prioridade de governo, porque tratar da vida das pessoas, evitar a morte de uma pessoa, cuidar da saúde das pessoas, isso é objetivo do meu governo, foi do nosso governo, né? Cuidar da vida das pessoas. Investimos em educação, investimos em saúde, investimos em assistência social. Então, essa é uma diferença clara de postura de governo, né? A gente colocava os 250 mil a mais no hospital, sabia que era difícil, sabia que era duro, mas a gente sentia a obrigação. Se a população precisa, adianta correr? Adianta ficar chorando que não tem dinheiro? Não adianta, Braga. Eu desafio aqui. Mostre o número. Quando foi na história política de Amargosa que a prefeitura recebeu tanto dinheiro como recebe agora? Valmir Sampaio, eu quero entrar em um outro ponto que também foi muito comentado e a gente quer esclarecer
para a comunidade de Amargosa. Como o senhor falou que investia R$250 mil, o senhor acabou de dizer, como foi então o processo do convênio realizado com o governo do estado que diz respeito à reforma do hospital? Quanto o senhor recebeu, quanto o senhor aplicou e quanto o senhor deixou para a gestão atual para fazer as melhorias necessárias no hospital? É isso que o pessoal também, as pessoas sempre me falam, faça essa pergunta aí para Valmir, porque todo mundo quer saber disso agora. Vamos dividir os fatos, né? Porque esse jogo de palavras que querem usar é no sentido de distorcer os fatos e não ir para a linha geral. Uma coisa é o funcionamento do hospital, a outra coisa é a ampliação do hospital. Qual é a lógica? Quando a gente começou a ter as mesmas dificuldades que hoje tem, e é bom lembrar que no passado, Braga, nosso centro cirúrgico, a Divisa, já interditou nosso centro cirúrgico por infiltrações e tal, e a gente parou o centro cirúrgico, paramos a cirurgia e fizemos as reformas necessárias para voltar a retomar. Tem que dar solução. Quando a gente viu que o hospital tem problema sério, por exemplo, na parte elétrica do hospital, que é um hospital antigo, a gente foi captar o recurso. Quando a gente foi captar o recurso, o secretário de saúde, Dr. Jorge Sola, disse, eu consigo um recurso, agora vamos fazer um planejamento, um projeto para ver quanto era. Nesse projeto que a gente fez, dava R$2.800.000. Né? E aí o secretário disse, é difícil a gente conseguir esse recurso. Eu propus a ele que, eu fico, faço a reforma com a estação própria, com o meu pessoal, isso a gente vai diminuir os custos, porque não tem lucro da empreiteira, né? E vamos também assumir uma parte na contrapartida. Porque durante o processo, se o Estado conseguir mais recursos, a gente faz um aditivo ao contrato e vai. Que é a Divisão de Vigilância Sanitária do Estado da Bahia. A pergunta que eu faço para o senhor, como ex-gestor, o senhor se sente responsável por isso? Braga, eu não me sinto responsável não, Braga. Eu acho que esse governo na Prefeitura de Amargosa já tem 10 meses, né? E 10 meses não são 10 dias, não é assim? Não são 10 dias, né? E a Amargosa tem gestão plena de saúde. A partir do momento que você assume a gestão plena, você é responsável pelo serviço de saúde. É bom lembrar as pessoas que em 2004, quando a gente assumiu o governo, eu precisei ir para Brasília e pela primeira vez na história do Conselho Nacional de Saúde, um conselheiro veio para Amargosa e a gente fez um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para garantir a gestão plena. Porque em 2003, o ex-prefeito deixou a Amargosa perder mais de R$80 mil por mês, porque não administrou bem os recursos da saúde. Então é bom lembrar que se você assume a gestão plena, você tem a responsabilidade sobre isso. Agora, essa lógica, eu sempre comento isso, esse negócio de botar culpa é de quem não tem competência para fazer as coisas, sabe? Aí você quer responsabilizar o outro. Não, isso não é problema meu. Os problemas que aparecem, e aí quando a gente assume a estrutura pública, a gente tem que tentar resolver, buscar solução. A gente foi para Brasília não deixar a Amargosa perder a gestão plena, né? A gente foi atrás dos recursos que a Amargosa precisou. Não adianta aqui ficar botando culpa, isso é uma história antiga, velha, isso é de quem não tem competência. O que me admira, Braga, sabe o que é? E me deixa indignado, é que essa prática que está se usando hoje na administração de Amargosa é a mesma que usaram no passado contra a Ariaci Silva. É a mesma que a gente fazia parte do grupo, a mesma prática. Sabe, a prática da mentira, a prática da distorção dos fatos, né? Todo mundo em Amargosa, você que está me ouvindo, quando assumiram a prefeitura, disseram ou não disseram que só encontraram R$50? Os balancetes da Câmara estão lá dizendo que recebeu 2 milhões. Então, não sabe o que fala ou não sabe o que assina? Disse para todo mundo, disse na rádio que eu larguei R$50 apenas, que era um absurdo, e foram para a Câmara. E assinaram que eu deixei mais de 2 milhões? Peraí. Então, esse jogo de palavra, da culpa, da mentira, isso é de quem não tem competência para fazer as coisas. Tem que fazer um enfrentamento. Não adianta culpar. Você já disse, a população quer saber disso. Quando você vota em alguém, você que está me ouvindo, você quer depois procurar saber quem é a culpa, você quer a solução dos seus problemas. Essa é que é a diferença. Botar a culpa vai adiantar o quê? A gente estava ontem na reunião da família, uma reunião muito bacana que é proposto pelo judiciário. Se o menino amanhã se envolve em alguma coisa errada, adianta o pai dizer, a culpa foi da mãe que deixou o menino fazer o que queria, o outro, a culpa foi do pai que não repreendeu. E aí? Vai tirar o menino das drogas? Vai tirar do problema? Adianta? Não, isso é um sentimento, sabe, de quem quer fugir do problema. Então tem responsabilidade? Tem. O município tem gestão plena, recebe recursos para isso. O que a gente quer falar aqui, e aí as pessoas ficam fugindo, é o número, Braga. Quanto foi que a prefeitura, nesses 10 meses, investiu na manutenção do hospital? Quanto foi que a prefeitura aplicou no hospital? Isso é que a gente compara com o governo passado.
É bom que se diga isso, e eu vou dizer aqui de público, porque se querem fazer essa lógica, vamos receber também. Quem fala o que não deve, ouve o que não quer. Não é? O contador da prefeitura, o atual contador da prefeitura, encontrei no Tribunal de Contas no final do ano passado, e ele me disse, e ele é homem suficiente para garantir isso que disse, que eu era doido, como é que eu botava 250 mil reais de recurso próprio para manter o hospital. E eu respondi a ele que isso era questão de prioridade de governo, porque tratar da vida das pessoas, evitar a morte de uma pessoa, cuidar da saúde das pessoas, isso é objetivo do meu governo, foi do nosso governo. Né? Cuidar da vida das pessoas. Investimos em educação, investimos em saúde, investimos em assistência social. Então, essa é uma diferença clara de postura de governo. Né? A gente colocava 250 mil a mais no hospital, sabia que era difícil, sabia que era duro, mas a gente sentia a obrigação. Se a população precisa, adianta correr? Adianta ficar chorando que não tem dinheiro? Não adianta, Braga. Eu desafio aqui. Mostre o número. Quando foi na história política de Amargosa que a prefeitura recebeu tanto dinheiro como recebe agora? Valmir Sampaio, eu quero entrar num outro ponto que também foi muito comentado e a gente quer esclarecer para a comunidade de Amargosa. Como o senhor falou que investia 250 mil reais, o senhor acabou de dizer, como foi então o processo do convênio realizado com o governo do estado que diz respeito à reforma do hospital? Quanto o senhor recebeu, quanto o senhor aplicou e quanto o senhor deixou para a gestão atual para fazer as melhorias necessárias no hospital? Isso que o pessoal também, as pessoas sempre me falam, faça essa pergunta aí para Valmir, porque todo mundo quer saber disso agora. Vamos dividir os fatos, né? Porque esse jogo de palavras que querem usar é no sentido de distorcer os fatos e não ir para a linha geral. Uma coisa é o funcionamento do hospital, a outra coisa é a ampliação do hospital. Qual é a lógica? Quando a gente começou a ter as mesmas dificuldades que hoje tem, e é bom lembrar que no passado, Braga, nosso centro cirúrgico, a Divisa, já interditou nosso centro cirúrgico por infiltrações e tal, e a gente parou o centro cirúrgico, paramos a cirurgia e fizemos as reformas necessárias para voltar a retomar. Tem que dar solução. Quando a gente viu que o hospital tem problema sério, por exemplo, na parte elétrica do hospital, que é um hospital antigo, a gente foi captar o recurso. Quando a gente foi captar o recurso, o secretário de saúde, Dr. Jorge Sola, disse, eu consigo um recurso, agora vamos fazer um planejamento e um projeto para ver quanto era. Nesse projeto que a gente fez, dava 2 milhões e 800 reais. Né? E aí o secretário disse, homem, é difícil a gente conseguir esse recurso. E eu propus a ele o quê? Eu disse, eu faço a reforma com a administração própria, com o meu pessoal, isso a gente vai diminuir os custos, porque não tem lucro da empreiteira, né? E vamos também assumir uma parte na contrapartida, porque durante esse processo, se o Estado conseguir mais recurso, a gente faz um aditivo ao contrato e vai. E continuamos a fazer as obras, não é, Braga? Chegamos até a 7ª parcela, né? Tá lá, o que eu quero, e aí eu soube que o Ministério Público está procurando informação, é isso, é saber se do recurso que veio ao que foi executado, ao que foi comprado, tá ou não tá proporcional? Ficou resíduo na conta, porque eu não aproveitei como se fazia no passado de zerar as contas da prefeitura na saída, não. Ficou recurso de vários convênios que ficaram lá para ser aplicados. Quando vem nesse jogo, e eu tenho um documento, a gente vai mostrar ao Ministério Público, eu estou à disposição do Ministério Público a hora que quiser, tanto a doutor Jader como o doutor Marcelo, de que uma boa parte do que foi feito e do que foi gasto... Vamos conversar agora, como anunciado, no sistema de informática da contabilidade da prefeitura. É bom lembrar que minhas contas de 2012 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas dos municípios. Então vai estar lá. Agora, o acesso a esses documentos está na prefeitura. Eu não levei para casa documento da prefeitura, não. Agora, se o pessoal lá do setor de convênio novo não tem competência para procurar, eu vou lembrar que a Amargosa, em determinado momento, no final de 2011, era um dos municípios da Bahia que mais tinham contratos com a Caixa Econômica. Eu desafio qualquer município aqui da região que tinha uma estrutura de convênio dentro da prefeitura como nós tínhamos. A equipe competente está lá os documentos, ou está no tribunal. Agora, eu levei os documentos, não levei para casa, como é que eu vou ter? Está lá. Tanto que eu fiz os ofícios necessários. Então, tem lá o convênio de 1 milhão e 800, não é? A parte elétrica, o projeto da parte elétrica diz que não tem. Mentira, o projeto é pronto, o projeto está pronto, o engenheiro da prefeitura tem conhecimento do projeto, feito por Reinaldo, hein? A parte elétrica da reforma do hospital também é muito indagada, que não se tem essa parte. Por quê? Porque era uma contrapartida do município, Braga. É a parte que cabia ao município, ou a gente ia buscar um aditivo. Que isso é facilmente... É que eu estou dizendo que isso é um jogo de palavras.
A senadora Lídice da Mata tem 15 milhões de emenda. Não pode botar uma emendazinha para o hospital, não? Não pode? Foi que ela deu durante esse período todo. Foi a senadora bem votada em Amargosa, foi uma das deputadas mais bem votadas aqui na outra eleição, e não pode botar também para ajudar. Eu ia atrás do recurso, como conseguir recurso com o Gabriel, com o Zezéu. Eu digo todo dia isso. É interessante como as pessoas querem botar a culpa no ex-prefeito Valmir, né? Está construindo as casas, é o maior projeto da história de Amargosa, de 10 milhões, a culpa não é de Valmir. O Ministério Público deu prêmio ao Vivalda e ao William Dávila, não é culpa de Valmir. A reta escavadeira está chegando, não é culpa de Valmir. Os ônibus estão chegando, não é culpa de Valmir. Só é culpa de Valmir na hora que não tem competência para resolver o problema. O bom, o que chegou ótimo, né? Aí bota faixa na rua, bonito, bota propaganda e usa o que nós conseguimos com o nosso governo. E aí na hora que não sabe fazer, bota a culpa. Então tá aí, com certeza o Ministério Público está pedindo as informações, né, do convênio. É interessante isso, que mostre isso claramente. Agora, não vamos fazer ligação de uma coisa com outra, porque isso é um jogo de palavras, né? A gente foi atrás do recurso e dizer claramente, quem lembra da campanha, o nosso candidato Júlio Pinheiro disse isso e botou no papel de que a ampliação do SAMU, transformar o laboratório do hospital no laboratório central da Bahia, fazer uma casa de parto, uma sala de estabilização, isso já estava negociado com o secretário, isso já estava alguns, inclusive pode ir no LACEN, que está lá como meta de 2013 e 2014 ampliação. Então, assim, a gente tinha projeto claro. Então não vamos desvirtuar isso. A Divisa teve aqui em março e disse que a lavanderia não ficava. 7 meses não tomaram providência nenhuma. E agora quer fazer jogo para economizar. Quer economizar dinheiro? Não economize com saúde, não, porque saúde é a vida das pessoas. Saiu publicado no Diário Oficial essa semana do município. O município está contratando uma empresa por R$499.800 mil para fazer propaganda de governo. E não tem para consertar um centro cirúrgico e para montar uma lavanderia? Com 7, 8 mil, 9 mil, você consegue montar uma lavanderia, terceirizar, botar em uma casa alugada? Qual é o problema? Valmir, deixa eu só te interromper para falar sobre a questão da lavanderia. Isso foi falado também. Essa lavanderia que estava lá também era utilizada no governo passado. Improvisada. Por quê? Porque como a gente estava fazendo a reforma, eu tinha que sair, tirar a lavanderia do lugar, certo? Fiz uma improvisação. A Divisa sabia disso. Lógico que ela pressiona, o papel da Divisa é esse, né? Pressiona isso. E a ideia é a seguinte, se a gente não conseguisse adiantar a reforma, ou terceirizava, né? Cheguei a conversar com o Jorge Gadelha, que a gente alugou o imóvel. Você acha que a Divisa foi condescendente com o seu governo por ser do mesmo partido, não? Não, claro, isso é interessante. Por que partido? E o PSB, até ontem, até se dizer candidata, não era da base do governo, não? Ou não tem prestígio para ir lá fazer? Quando a Divisa interditou o nosso centro cirúrgico que a gente reformou, Braga, as pessoas esquecem, né? A nossa vigilância sanitária, seu Luiz Trindade está me ouvindo, se ele está me ouvindo, né? A nossa vigilância, interditamos ou não interditamos, a gente interditou o nosso posto de saúde do Santa Rita. Foi o que eu fiz quando aconteceu isso. Fui lá, aluguei a casa de Jorge Gadelha, transferi, mesmo tendo os recursos já garantidos para a construção do PSF do Santa Rita. Tem que resolver, Braga. Não adianta ficar dizendo, é o que você diz, a população não quer saber disso, a população quer ir no hospital, quer ter o atendimento. As pessoas falam, eu tenho aqui os números do hospital. Né? Em dezembro, eu tenho aqui, de 2012, a gente atendia 3.400 pessoas em média. Fazíamos 4.970 exames. 600, eu desafio, 686 raio-x a gente tirava em média no hospital. Acontece isso nesse governo novo? Quanto é que colocaram de recurso lá para manutenção? Braga, o senhor entregou o raio-x quebrado? Claro, Braga, qualquer equipamento está sujeito a ter problema ou não. Se está quebrado, conserta, Braga. Braga, esse é que o conceito. As pessoas ficam, você falou de sujeira. Você que está me ouvindo, você me ajudou, meu companheiro do hospital. Quantas vezes a gente lavava o hospital no ano? Em 10 meses, quantas vezes já lavaram o hospital aqui nesse governo novo? Fizeram a limpeza como a gente fazia. Você que é funcionário do hospital, deu seu suor para a gente melhorar o hospital. Sabe do que eu estou falando, né? Então, em dezembro tinha esse caos. O que é que mudou? Mudou, sabe o que é isso? A decisão do governo. Eu tenho prioridade para a saúde. Eu tenho prioridade para a educação. Esse governo não mostrou ainda, esse novo governo. Acabaram com a educação especial. Acabaram com a Educarte. Acabaram com a educação integral. Acabaram com a bebê comunidade. Então não é prioridade, assumam isso.
Assumam isso, porque estava funcionando até dezembro. Essa é que é uma lógica, Braga, que as pessoas não querem assumir. Ó, se não tem competência, pede. É outra coisa que eu queria dizer claramente. Eu tenho um ofício encaminhado ao presidente da comissão de transição. Vocês não quiseram me ouvir. Vocês ficaram com medo, não quiseram me ouvir. Né? Aí agora disse que não teve, que não foi bem uma transição. Pô, peraí, não sabe procurar uma chave de um lugar. Sabe por que tiveram dificuldade, Braga? Sabe por quê? Porque ficaram mais preocupados em perseguir as pessoas do meu governo. E aí esqueceram que essas pessoas têm um conhecimento do que foi, sabem onde estão as coisas. Facilitaria. Ninguém pensou nisso. Só pensou em vingança, perseguição. Quem muito quer perseguir, esquece de produzir. Vamos voltar a falar do hospital. O senhor falou que tem alguns números aí, é bom a gente relatar, porque a comunidade quer saber de fato, porque, como falei, não é procurar o culpado, a gente quer saber de solução. A pergunta que eu fiz para o senhor como ex-gestor é exatamente se sentiria responsável por isso que está acontecendo. 10 meses depois, quem desce com 10 meses é filho de jegue, né? Que desce com 10 meses. 10 meses, em 10 meses, quer dizer, o que fizeram lá, o que não investiram, o que não deram como prioridade, agora quer me responsabilizar. Isso tinha em dezembro. Você que está me ouvindo, você que é ouvinte, a gente sabe que a gente tinha sérios problemas, como sempre tivemos. Saúde, eu dizia isso aqui várias vezes, é um saco sem fundo, não é? Então, a gente tinha problemas com a saúde, mas o doutor Marcelo sabe, a doutora Vilma sabe, eu já fui obrigado a cumprir liminar para levar deficiente mental em Salvador, para dar medicamento, para dar material de penso. A lei, a justiça, o doutor Marcelo sabia, o doutor Marcelo gosta, aquela notificação mandava, eu às vezes dizia várias vezes, doutor Marcelo pode ligar, se a gente tem a obrigação, a gente vai cumprir. Não tem como reclamar. Agora, assim, 10 meses depois se descobre isso, Braga. Prefeita, vinha para qualquer rádio e fale com sinceridade. Quantas vezes foi que a senhora colocou, quer como vereadora, quer como prefeita, a senhora se posicionou em relação ao hospital de que estava ruim? A única vez que eu lembro foi quando vieram pedir a cabeça da minha secretária Josiane, porque não atendia os favores políticos de vereadores. E eu disse que só se me arrumasse alguém mais competente. Vamos ser claros com a sociedade, rapaz. Não adianta mais esse jogo de mentira, de ficar, porque a mentira tem perna curta. A Bíblia diz, eu volto a repetir, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta vir com a mentira, ela não vai alcançar longo espaço, não. Essa postura é uma postura mesquinha, sabe? É mesquinha. Alguém que levou quanto tempo junto, né? Como eu estou fazendo, como o Eduardo Campos está fazendo agora, né? Parece que é uma prática do PSB, né? Ficou com Dilma, ficou. Agora, quando quer ser candidato, tudo é ruim. Pô, peraí, não diz antes que era ruim? É porque quando eu acho ruim, eu não quero ficar junto. Eu me posiciono em relação a isso. Mas é bom, é na hora que convém, deixa de ser bom. Não dá. Essa postura, com certeza, eu não tenho, né? E nem comungo de práticas como essa, né? Eu acho que as pessoas têm que assumir a verdade, né? As pessoas têm que saberem reconhecer que a população, quando vota, não está preocupada com isso, a pessoa vota acreditando que a pessoa pode fazer e a pessoa tem que... Eu quero chegar a um outro ponto no que diz respeito à reforma do hospital, que foi o convênio que foi feito. O senhor falou que veio quanto? Mais de 2 milhões de reais? É 1 milhão, o convênio de 1 milhão e 800, estava na 7ª parcela, Braga, certo? Prestado conta até a 7ª parcela ao Tribunal de Contas todas, né? Porque eu tenho que prestar conta ao tribunal, as minhas contas já foram aprovadas em 2012. E eu vou dizer assim, claramente, prefeita, se a senhora tem dificuldade, se a senhora não sabe se deslocar, se a senhora quer ajuda, eu não tenho problema nenhum em pedir a senhora em qualquer secretaria de governo. Se for para Margosa, não tenho problema nenhum. Nunca me furtei. Não sei porque foi na transição, as pessoas não têm às vezes humildade para pedir. Acham que ganhar uma eleição, ficam prepotentes, que acham que pode perseguir, não pode precisar de ninguém. Eu sempre precisei das pessoas de Amargosa para a gente fazer o governo, né? Precisei da estrutura da relação com o governo estadual, com o governo federal. Lembrar que a senadora Alice da Mata é base do governo. É base do governo, tem acesso, tem trânsito livre dentro do governo, né? Então não tem problema nenhum de ir em qualquer lugar se for para beneficiar a população de Amargosa. Agora, não dá para ir nessa prática para ver o que eu vi. Fazer audiência pública e as pessoas deixarem vaiar o promotor, isso eu não comungo, eu sou contra. Eu acho que a gente tem que buscar a solução das coisas. Se querem fazer, não me preocupe. O Ministério Público, se quer intermediar, estou à disposição. Doutor Alberto, doutor Marcelo, doutor Jada, qualquer reunião